Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, queridos companheiros, aqueles que nos ouvem através da Rádio Fraternal e aqueles que nos assistem através da TV Fraternal e das mídias. Nós estamos nesse instante iniciando mais um Evangelho no Lar, Evangelho Semanal. Como todas as quartas-feiras, nós nos reunimos para poder fazer esse estudo, esta conexão com o nosso plano maior, com o nosso querido Mestre Jesus, lendo, ouvindo os seus ensinamentos e refletindo sobre eles, né? Então, as nossas recomendações, como todas as semanas fazemos, de que a Fraternal ela está em todas as mídias sociais e, em função disso, nós pedimos sempre para que possam nos acompanhar, para que possam adentrar a nossa página e ali você encontrar todo o conteúdo, nos acompanhar através das mensagens que são trocadas todos os dias, através de matérias que diariamente também são introduzidas. Na página você consegue acessar também a TV Fraternal, onde você terá programas, terá palestras e a Fraternal está 24 horas por dia no ar. Pedimos então que aqueles que nos acompanham que possam compartilhar com seus grupos sociais, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que nós possamos continuar o nosso trabalho, que é de levar ao conhecimento esta doutrina tão querida que nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, é levar a palavra do Mestre para o maior número possível de pessoas. Da mesma maneira que nós estamos recebendo, da mesma maneira que nós estamos sendo beneficiados por aqui estarmos e por podermos trabalhar nesse propósito, é lógico que a gente quer que o maior número de pessoas possam compartilhar e ter este benefício que nós também temos, porque não deixa de ser um benefício você poder ter os ensinamentos, você poder ter essa conexão com o plano maior. Então, nós todas as semanas nos reunimos às 8 horas, nas quartas-feiras, para fazer o nosso Evangelho no Lar. Para aqueles que estão iniciando nos acompanhando pela primeira vez, na página da Fraternal você encontra no ícone Evangelho no Lar todas as instruções. Ali você tem um roteirinho para que você possa seguir, não que deva ser dessa maneira, mas para que você possa pelo menos ter o conhecimento e trabalhar, ver como é que funciona de uma maneira tão simples que é fazer o Evangelho dentro de casa. Evangelho esse que nos traz tanto benefício, o Evangelho que nos traz os nossos queridos amigos, nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham, nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, aquele irmão querido que está conosco às 24 horas por dia e, claro, a equipe do Evangelho que também se faz presente, trazendo a palavra do Mestre, trazendo as suas melhores vibrações, trazendo a luz para dentro de nosso lar. Então, daí a importância de realizar o Evangelho semanalmente e com disciplina, porque aquilo que não é feito com disciplina acaba se perdendo. Então, tenho certeza que aqueles que já nos acompanham há tanto tempo, que sabemos que é um grande número de pessoas e cada vez aumenta mais, já perceberam a mudança que é você poder ter a prática do Evangelho dentro da sua casa, poder reunir seus familiares, aqueles que tiverem a condição, e aqueles que não tiverem, que morarem sozinhos, também não quer dizer nada, você tem sim a companhia de nossos irmãos. Então, fazer Evangelho, sim, é muito importante para todos nós. Nós gostamos sempre de colocar, nós colocamos sempre um jarro de água. Você na sua casa pode colocar um jarro, um copo de água, porque essa água durante o Evangelho será fluidificada.
E os nossos queridos amigos e irmãos vão colocar esses fluidos e você poderá consumir esta água ou logo após o Evangelho ou no decorrer da semana. Ali vai ter, sim, o lenitivo que nós precisamos e que nós merecemos. Né? Então, hoje, o capítulo que nós vamos desenvolver será o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 15, instrução dos Espíritos. Ao que tem se lhe dará. Quem conduz o Evangelho hoje sou eu, meu nome é Ricardo. Comigo na mesa está o Hilário, que fará a prece inicial. Está a Márcia comigo, que fará a leitura do Evangelho. As vibrações serão feitas pelo Daniel e a prece final será feita pelo William. Então, dito tudo isso, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Amado Senhor Jesus, no início deste novo encontro, Senhor, nós queremos agradecer ao vosso magnânimo coração, Mestre, por esta e por todas as outras oportunidades que temos recebido e vimos recebendo para o aprendizado na presente encarnação. Graças vos damos, Senhor, e agradecemos também aos vossos prepostos, sempre tão amorosos e solícitos, os quais não medem esforços para a evangelização nossa e de todo o planeta terrestre. Que nesta noite, Senhor, nós possamos estar abertos a todas as inspirações que vão sendo derramadas do mais alto e que os ensinos de hoje não só sejam internalizados por nós, mas principalmente praticados no nosso dia a dia, para que tenhamos efetivamente uma sociedade mais fraterna e um planeta mais feliz. Graças vos damos, Senhor, e mais uma vez aqui nos encontramos, dispostos e felizes para o ensino da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ao que tem se lhe dará. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque se esforçou para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossa inteligência e os vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpreteis de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração.
mais um ensinamento do nosso mestre. E como o texto nos diz, né? A princípio talvez um pouco contraditório, mas se nós relembrarmos e se nós estivermos sempre convictos e tivermos em mente de que nós não iniciamos a nossa jornada nesta encarnação, que nós vimos acumulando os ensinamentos e como todas as vezes nós falamos, o Evangelho sempre nos coloca isso, da necessidade que temos de evoluir, de buscar a nossa perfeição. Então, fica muito claro de que o conhecimento que nós temos, aquelas pessoas que, como o texto coloca, que tem o dom da palavra, tem a capacidade de poder, teve a interpretação dos ensinamentos de nosso mestre, essas pessoas, é lógico que não adquiriram tudo isso num lapso de tempo tão pequeno. E é lógico que tudo isso foi adquirido através, sim, do seu próprio esforço. Mas ele chamou a atenção, sim, de que nós temos que saber utilizar esse conhecimento que nós temos. E ele também nos chama a atenção de que aquelas pessoas que não aceitam, né, ou que não têm a boa vontade, principalmente, de poder estudar, de poder reconhecer nas palavras de nosso mestre a necessidade, a maneira que nós devemos agir. Por isso que ele nos coloca aqui, a quem não tem, lhe será tirado tudo. Essas pessoas também têm que buscar a sua elevação, buscar o conhecimento. Então, tudo depende do esforço de cada um. E é lógico que muitos chamados, sim, nós estamos sendo chamados a todo instante. Nós estamos sendo chamados para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos construir um mundo melhor. De que maneira isso? É simples. Apenas praticando as regras, praticando a lei que nosso mestre sempre nos coloca. Aquilo que nos faz aproximar de Deus, nosso Pai. Deus nos fez perfeito. Nós, com os nossos vacilos, com as nossas... com o descuidado nosso, a gente acaba caindo em erro. Mas sim, todos nós temos a condição de ser perfeito. Mas para isso nós temos que ter o nosso esforço. Para isso nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós estamos sendo chamados a todo instante. Então, cabe a nós nos prepararmos para esse chamado, para essa nova vida, para esse novo mundo que nós tanto queremos. E sair dessa situação ainda um tanto quanto precária, a nível de moral, a nível de todos os sentidos que ainda nos prendem ao plano terreno. Nós temos que nos elevar e buscar, sim, através da lei do amor, através de nos querer bem, também querer bem ao nosso próximo. É assim que a gente conseguirá, como a gente sempre coloca, ter uma situação mais favorável, quem sabe um mundo bem melhor. E eu abro a mesa, as palavras, os comentários. Por favor. Está bem claro no Evangelho que as palavras de Jesus representam na noite de hoje um convite à perseverança. Perseverar no bem, perseverar no amor, perseverar no espiritismo, essas atitudes nos conferirão credenciais para que nós aproveitemos melhor as bênçãos de Deus e, consequentemente, mais teremos. Porque as oportunidades são dadas a todos e aquele que melhor aproveita, mais tem. Ao se referir aqui àqueles que não têm e aquilo que parece que tem lhes será tirado, isto parece, à primeira vista, um castigo, uma maldade. Mas, na verdade, à luz do Espiritismo e pelo raciocínio da reencarnação, tudo se esclarece.
as criaturas imprudentes, as criaturas que não prestam atenção nas bênçãos da vida que nos chegam todo dia, porque a bênção de Deus efetivamente nunca falta e nunca faltou, são essas criaturas descuidadas que acabam elas próprias se tirando o que têm e se prejudicando no curso das reencarnações por conta da falta de atenção, por conta da falta de perseverança, por conta da invigilância. Porque as graças divinas estão sempre presentes. E a graça é essa força de vontade, é esse entendimento, é essa vontade de lutar que Deus doa para todos os seus filhos na aurora de cada amanhecer. É como foi dito já, se lêssemos o texto ao contrário, também começaríamos a entender melhor, que é sempre aquilo, parte de nós, o princípio, eu tenho que sempre melhorar. Né? Chico já dizia, a mim, o dever de ser cada dia melhor, aos outros, fica a critério de cada um. Então, a cada dia eu busco melhorar-me. Esse é o propósito. E como o seu Hilário disse, poderia já causar um mau entendimento de uma leitura descuidada, de achar que isso que lhe será tirado, ou isso que lhe será dado, seria algo material. Não é nesse sentido que Jesus vem nos falar. Ele vem nos falar, sim, é do quê? Dessas bênçãos divinas, como já foi dito. E a todo momento, como pequeninos que somos, aguardamos algo muito grandioso de Deus. Mas às vezes ele dá a resposta de maneira muito simplória. E nós, na nossa presunção, que achamos que às vezes é a fé, deixamos passar de lado aquele ato simplório, aquilo que nos parece pequeno, mas é a resposta divina. Então, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele diz aqui. Não é castigo. Se entendermos que Deus tira, é como aquela parábola dos talentos. Todos temos a importância, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua significância nessa encarnação, pelo momento que passa na família, que se encontra, naquilo que executa, e tem a sua devida importância. E o momento é esse, mas se eu só me lastimar, mas se eu só reclamar, mas se eu só me fechar no meu egoísmo, eu não vejo quantas benesses passam diuturnamente ao meu lado e eu não as considero. Então eu não estou sendo no mínimo grato, eu não estou sendo no mínimo observador a tudo isso que me circundam, tudo isso que me envolve, que é uma bênção divina e que eu sequer agradeço, mas eu pauto pela reclamação. Então, que eu trabalhe melhor em mim para que eu alcance, que seja digno de alcançar essas benesses divinas cada dia mais. Lendo esse texto e de acordo com o que cada um aqui já fez um comentário, o que me veio à mente é justamente o caminho que nós todos temos que percorrer até chegar ao cume dessa montanha. E esse caminho, embora a gente seja muitos nesse planeta, esse caminho, essa caminhada, ela é individual. E como o senhor Hilário disse, nós temos muitas dificuldades, muitos percalços. Como o Daniel disse, nós recebemos muitas graças e temos muitas coisas boas que também nos acompanham nesse caminho. E a gente deve percorrer com muita fé. Aqui dizer, quando eu vi aqui esse pedacinho de tirar o que pouco já se tem, muitas vezes eu vejo que, de acordo com as dificuldades, muitas vezes a gente vai perdendo a fé, a esperança. E é isso que a gente deve não permitir que aconteça. E para a gente chegar a esse cume, temos que chegar... Essa montanha eu vejo como sendo o nosso melhor. Então é caminhar um pouquinho de cada vez, prestando atenção a todas as graças, a todas as bênçãos que a gente recebe, por menor que seja, procurar nos melhorar infinitamente, por mais difícil que seja, porque essa caminhada é de cada um, né? Caminhão é cada um que tem que fazer o melhor por si.
e olhar sempre para cima e agradecer constantemente para a gente poder melhorar continuamente, né? Boa noite. Hoje o Evangelho de Cristo nos dá uma grande oportunidade da gente repensar homens cegos e surdos. E realmente, né? Como o Hilário colocou, a gente tem... Deus traz a todos a oportunidade. São poucos aqueles que sabem aproveitá-las. Porque são aqueles que estão se preparando melhor. Aqueles que estão com o coração mais calmo. Aqueles que estão conseguindo amar o próximo de uma maneira mais constante. Aquele que está respeitando o próximo, as diferenças. Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade realmente da gente buscar o nosso melhoramento. É uma possibilidade bem interessante para fazer uma reforma íntima em cada um de nós, para que a gente consiga também ser escolhido. E assim é o Evangelho, né? A gente poder ler o texto e a gente ter a condição de refletir. O Evangelho no Lar justamente é esse momento que a gente consegue pensar um pouco em nós e no próximo, porque o Evangelho ele nos mostra a necessidade que temos de olhar ao nosso redor. Então, como todos disseram, como foi dito, que saibamos aproveitar essas oportunidades, que saibamos aproveitar oportunidades que estamos tendo nesse instante. Esta é uma oportunidade, porque nos está sendo concedido a oportunidade de refletir sobre o que é certo, sobre o que é errado, e aproveitar as chances que temos de fazer da maneira e do modo correto. Então, nesse instante, nós vamos então para as nossas vibrações. A partir desse momento, feche seus olhos, serene o seu coração, eleve seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Mãe Maria, que conforta cada um de nós, para que toda essa serenidade que nos circunda, nesse momento tenhamos o sentimento da gratidão, de agradecer a Deus Pai por tudo que nos concede, por essa oportunidade na qual nos encontramos, pela nossa união de pensamentos e de elevação dos mesmos, para que chegue até as falanges espirituais todo esse nosso agradecimento, não só pelo dia que passamos, mas por tudo que já enfrentamos e por onde estamos, com quem estamos, quem somos e onde estamos. Por mais difícil que seja, por mais difícil que tenha sido a caminhada, o ensinamento é que jamais estivemos desamparados durante todo esse trajeto. E que muitas das vezes, pelos nossos vícios que trazemos de tantas outras vidas, sequer paramos um segundo para fazer isso que fazemos agora, que é esse agradecimento por tudo isso. E com esse sentimento nobre dessa gratidão, e não pela nobreza que nos envaidece, mas sim pela nobreza da elevação espiritual através desse sentimento, rogamos a Deus, nosso Pai, e que sempre está conosco, que nos guie, que a sua luz nos conduza através do discernimento, através da luz da sabedoria, e que saibamos, sempre através do Evangelho de Jesus, nesses nossos confrontos, no nosso dia a dia, nas atribulações do trabalho, dos afazeres domésticos, o que a cada um compete aqui na Terra, que tenhamos toda essa lucidez, que tenhamos toda essa sabedoria, que tenhamos esse discernimento que o Evangelho nos ensina para aplicarmos em nosso dia a dia. Porque é isso que nos falta.
ouvir a palavra do Cristo, já viemos e vimos há muito tempo. O momento é da execução. O momento é de seguir a palavra do Cristo com atos, de absorção plena da palavra de Jesus e executá-la no meu dia a dia através da paciência, da humildade, da tolerância, do amor, do respeito e tudo aquilo que nós já sabemos e que trazemos embutidos dentro de cada um de nós, que é onde através do qual proclamamos a nossa fé. Pautados nesse amor que nos circunda, nós pedimos aos benfeitores espirituais que visitem todos aqueles que nesse momento nos ouvem através das ondas da internet, da rádio, por onde quer que chegue a nossa palavra, o nosso discurso, e que acalente, e que conforte, e que permita a esperança através da fé que cada um professa. Um momento de sabedoria, um momento de discernimento, a ser exigido de cada um de nós, e que tenhamos a coragem para colocá-lo em prática. E que assim façamos como Jesus sempre nos ensinou, amando-nos e amando ao próximo como a si mesmo. Esse é o exemplo que ele nos deu, esse é o ensinamento que ele nos deixa. E que essa bênção se reverbere a todos aqueles que necessitam e que se encontrem em qualquer dificuldade que seja, mas que seja acalentado por esse amor gigantesco, por essa serenidade da Mãe Maria e por essa luz divina que nos acolhe nesse momento. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Prece final. Vamos todos, mais uma vez, agradecer a toda a equipe espiritual aqui presente, nossos amigos benfeitores. Vamos agradecer principalmente o nosso Mestre Jesus, para que Ele nos oriente, para que Ele nos mostre o caminho da paz, do amor, da fraternidade, e que a gente consiga cada vez mais seguir o caminho do amor, nos esforçando para que a gente atraia cada vez mais as graças do nosso Senhor. E com a oração que o nosso Mestre nos deixou, nós encerramos o Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E dessa maneira, queridos irmãos, nós vamos encerrando o Evangelho no Lar de hoje, deixando o convite para que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos reunidos, porque é com a união de todos, é com o desejo de fazer o bem, de querer bem, que nós vamos conseguir, unidos, mudar esta vibração, essa situação tão difícil que todos passam. É somente com união e somente com Jesus, nosso Mestre, nos guiando, nos dirigindo, nos conduzindo, que nós podemos esperar um mundo melhor. Agradeço a todos que estiveram conosco e já deixo aqui o convite para que na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, possamos mais uma vez estarmos juntos. Fiquem com Deus e até lá.